Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Bem-vindo a mais um Cevada com Plutônio, o nosso podcast aqui semanal que trata de vários temas, diversos assuntos, diversos tópicos. E mais uma vez a gente traz aqui os nossos amigos Romel e Alex. E eu queria deixar aqui a palavra para o Alex, que ele tem um recado bem interessante, bem importante aqui para todos nós. Legal, Ednardo. Obrigado aí, pela apresentação. Quero, antes de qualquer coisa aqui, cumprimentar você, cumprimentar o Romel aqui também, dizer que, mais uma vez, é uma honra, a gente estar aqui nesse podcast, um podcast tão especial. A gente já está aí no episódio número 71, e ver assim como o tempo está passando rápido e como Deus tem nos abençoado, Tantos programas aí, eu quero dar os parabéns aí para você, para a equipe, que tem conduzido aí o podcast, e também o Vogel, Quero fazer uma menção aqui. O Vogel, ele tem um papel extremamente importante para a gente, que ele está fazendo a edição do podcast agora, e ele veio abençoar com o seu trabalho. Mas sem mais delongas, eu quero fazer o anúncio, mais uma vez, do nosso congresso, que é o 6º Congresso de Cientistas Adventistas, que vai acontecer no UNASP Engenheiro Coelho, de 17 a 19 de outubro. Tá certo? Ele vai ser presencial, vai ter online também, mas a gente recomenda fortemente que você vá no presencial, tá certo? Esse congresso vai ser realmente um congresso memorável, a gente vai ter muitas atrações, vamos ter palestrantes especiais, vamos ter vários e vários temas, tem uma equipe grande aí trabalhando, sabe? Trabalhando aí, fazendo muitos esforços aí, muitos até mesmo sacrifícios para transformar esse sonho em uma realidade. E esse congresso realmente a gente ora e a gente pede para que seja uma bênção na vida aí de muitas pessoas, e você pode ser uma dessas pessoas abençoadas. Eu quero convidar você também, porque nós vamos ter no congresso, é uma parte opcional, tá certo? É opcional. Para aquelas pessoas que puderem e quiserem, tá? A nossa líder aqui do nosso grupo ali, da parte de turismo, a Beth, ela vai estar organizando uma excursão, tá? Ela já está organizando, na realidade, uma excursão para conhecer algumas atrações do mundo adventista aí, tá certo? Quais são elas? A Casa Publicadora Brasileira, a Rede Novo Tempo de Comunicação, tá certo? Também vai estar visitando, essa excursão vai visitar a cidade de Olambra. Para quem não conhece aí, a Holanda Brasileira, conhecida aí como Holanda Brasileira, uma cidade lindíssima, com moinhos, com muitas flores belíssimas aí, e também o Museu de Arqueologia Bíblica, lá do UNASP, tá bom? Então, se você tem ali alguns dias que antecedem o congresso, ali na terça-feira, que antecede o congresso, quarta, quinta e sexta, você pode estar com essa equipe fazendo essas visitas todas, realmente um passeio muito bonito, muito agradável, tá? Para você ter mais informações aí, você pode acessar o nosso site www.cientistasadventistas.com.br. Lembrando que cientistas adventistas não tem espaço no meio, não tem hífen, não tem underscore, não tem coisa nenhuma, e não esquece do S, tá? Depois do cientistas e do adventistas.com.br. Tá bom? Ali você tem as informações, tem uma FAQ ali. Se por acaso ainda restar alguma dúvida, que você não conseguiu achar a informação, você manda um e-mail para esse mesmo endereço, tá bom? cientistasadventistas@gmail.com, tá? E assim que a gente receber seu e-mail, a gente já procura responder o mais rapidinho possível para você ter as informações aí que você precisa, tá bom? O congresso é para todo mundo, tá? Então fica tranquilo que você não precisa ser um físico, não precisa ser uma pessoa aí da área acadêmica. Você com certeza vai aproveitar muito esse congresso, O UNASP é um lugar agradabilíssimo, E, enfim, a gente vai estar fazendo uma programação com muito carinho, muito especial também para aquelas pessoas que não são acadêmicas, De uma forma que fique compreensível, que todos possam aproveitar muito e passar, assim, aquele fim de semana agradável, aquela coisa assim que é um banquete aí para o espírito e para a mente também. Então, é isso que a gente está orando e trabalhando muito aí para transformar esse congresso, tá bom? Você está convidado. E, Ednardo, obrigado aí, tá? Que eu acho que eu já tomei bastante tempo aqui no meu anúncio. Esse tempo nunca é demais, afinal de contas, esse canal aqui, esse podcast é feito também, especialmente também para divulgação científica, divulgação acadêmica e também divulgação espiritual, E nesse programa é um programa um pouco diferente dos que a gente já fez antes. É um programa talvez mais intimista, talvez um programa mais, como é que eu vou dizer, um programa mais
revelador sobre aqui os participantes, tá? Mas ele é bem tranquilo, tá bom? Eu sou desses caras que às vezes estou no ônibus ou especialmente no ônibus ou no shopping ou numa loja, e se eu vejo alguém com um livro debaixo do braço, gente, eu já me contorci de tudo quanto é maneira, parece aquele pessoal do Circo do Soleil. Eu me viro de toda maneira possível para tentar saber o que é que aquela pessoa tá lendo. E, gente, já tive boas gratas surpresas, tá? Não interessa o que a pessoa tá lendo, já fico satisfeita dela estar com esse bom hábito. E a gente veio aqui hoje dividir experiências de leitura. Hoje aqui eu, o Rômulo e o Alex, a gente tem um programa hoje onde daremos dicas, de livros que a gente acha que nos tocou pessoalmente, livros que de alguma maneira, né, foram interessantes para nossa formação em algum momento, tá? Não significa que são os maiores clássicos de suas áreas, não significa que são as únicas obras nas suas áreas, pelo contrário, todas as áreas têm inúmeras obras importantes que têm que ser lidas, mas a gente está dando um trato um pouco pessoal, tá, nesse programa, de trazer aqui para nós esse livros e textos que nos marcaram, tá? Para você entender a dinâmica, no primeiro bloco a gente vai falar de livros na área de teologia, religião ou fé, que de alguma maneira foram importantes ou significativos para a gente, tá certo? Na segundo bloco nós vamos falar de algum livro na área secular, especialmente acadêmica, né, ou de formação, que a gente entende que foi bem interessante para a gente também. E no terceiro e último bloco, a gente vai pegar algum texto bíblico que é significativo para a gente. Então, para começar essa primeira rodada, tá? Vou aqui passar para o amigo Rommel. Rommel, dê aí sua primeira dica de livro nessa área, teológica, religiosa, alguma coisa assim, e eu vou pedir para você explicar por que que esse livro te foi importante. Beleza, Ednardo, valeu. Então, cumprimentando aí os nossos ouvintes e reforçando aí o que o Alex falou sobre o congresso, né? A galera colar com a gente aí. E entrando na sua pergunta, eu tive que pensar bem, viu? Porque, como eu sou formado em teologia, eu li muitos livros nessa área. Mas quando você falou sobre transformação e tal, eu fui no livro que eu senti que teve um impacto mais forte no jovem adolescente Romeu, que eu tinha coisa de 16 para 17 anos, e eu li o livro Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Alejandro Bulhon, que é um clássico no nosso meio adventista, né? E é um divisor de águas na compreensão da relação espiritual e principalmente da justificação pela fé, né? A gente, no Brasil, vive num ambiente muito, não sei nem se existe essa palavra, mas muito catolicizado. Então a gente tem uma mente meio católica e muito voltada a vários pressupostos católicos, de uma salvação muito focada em obras, penitências, ainda mais que eu sou goiano, né, da terra das romarias, então das promessas, dos pagadores de promessas e tal. Então, para mim, a leitura do Conhecer Jesus é Tudo, foi muito transformadora no âmbito assim bem pessoal, e eu escolhi falar sobre esse livro aqui hoje, por ser já um clássico, né, um livro de mais de 40 anos, se eu não me engano, ele é lançado nos anos 80 pelo pastor Bulhon, e imagino que mais conhecido das gerações mais dessa época. Quem sabe a galera mais jovem hoje, nossos jovens cientistas aí, nossa galera universitária, não tenha tido acesso a essa obra, então gostaria de deixar não só como um relato de experiência pessoal, mas também como uma recomendação de leitura, por ser um livro realmente muito especial, muito bem escrito, e o pastor Bulhon marcou época com seu ministério, e para mim, eu cito esse livro então como um livro espiritual muito marcante na minha experiência. Alex, algum livro assim que você acha interessante citar? Olha, eu quero dizer com muita vergonha aqui que eu não li esse livro aqui, né, que é um clássico, como o Romeu falou, eu lembro bem dele, eu também era adolescente lá pra faz uns 2 anos, né, Romeu? E a gente enfim, eu vergonhosamente eu não li esse livro, mas realmente era um clássico, né, ele vivia pelas estantes aí de quase todo bom adventista, né. E eu tenho que ler, eu acho que foi legal você falar isso, eu vou tentar achar em algum lugar e preciso ler, né, eu gosto, eu já li outras obras do pastor Bulhon, lembro notadamente um livro que me marcou muito, foi o livro O Terceiro Milênio e as Profecias do Apocalipse, que você deve lembrar também, né, mas enfim, não é desse livro que eu vim falar hoje aqui. Assim como o Romeu, é difícil, é muito difícil a gente dizer assim, olha, um livro, né, porque, rapaz, tem tantos livros excelentes, tantos livros bons, alguns nem tanto, né, mas outros, assim, muito bons mesmo, e tem
sobre várias coisas. Ultimamente eu tenho lido bastante sobre profecia, tenho estudado bastante sobre profecia, né? É algo que sempre me cativou desde a infância, né? Eu sempre gostei muito, não sei nem dizer por quê. E tenho lido bastante nesse sentido. Então, assim, eu acho que a gente teria uma recomendação em quase todos os campos, né, de livros aí. Agora, assim, de maneira geral, né, a proposta, a provocação do Ednardo foi, assim, um livro que marcou e eu posso dizer, assim, um livro que mudou a minha maneira de enxergar as coisas, de pensar, né, em alguns assuntos. E falando aqui de livros religiosos, eu combinei aqui com o Ednardo previamente o podcast, que nesse tema eu ia deixar de fora a Bíblia e os livros daquilo que nós adventistas chamamos, né, carinhosamente de Espírito de Profecia, que são os livros de autoria de Ellen White, tá? Que assim, eu coloquei aqui não por qualquer demérito, obviamente, né, mas é justamente para que a gente respeite também, né, aquele ouvinte nosso que não é adventista, aquele ouvinte que tem uma opinião religiosa diferente e tal, né? E para a gente sair assim também daquele terreno comum, né? Então, assim, Bíblia e Espírito de Profecia para mim nessa ordem são assim os maiores critérios, sem dúvida nenhuma. Aí abaixo deles aí a gente começa a discussão propriamente dita, né? Então, eu lembro quando eu me mudei para Brasília, tá? Questão de poucas semanas que eu estava morando aqui, isso foi no ano de 2013. Eu não lembro nem como eu comprei, eu adquiri o livro Apocalipse 13, tá? Do autor chamado Mervyn Moore. Esse livro, justamente assim por tocar um ponto de profecia, né? E é uma coisa que me despertou interesse. Eu não lembro se alguém me indicou ou de alguma forma eu fiquei sabendo. E aí eu comprei, eu entrei, eu acho que foi no site da CPB lá e comprei esse livro. E eu li boa parte desse livro no metrô, né? Na época eu ia pro trabalho de metrô e tal, né? E eu sempre li muito no meu metrô. Acho que uma boa parte do meu doutorado eu fiz no metrô, inclusive. Então assim, eu lembro assim que eu li com muita atenção. E esse livro, para mim, ele marcou muito porque até então eu alimentava uma visão de mundo, né? Não que fosse errada, não creio que fosse errada, mas esse autor aí, quando ele escreveu esse livro, ele virou uma chave na minha cabeça, né? Porque ele faz uma leitura muito sóbria e muito bem fundamentada sobre não apenas o Apocalipse 13, o capítulo 13, né, do livro de Apocalipse, para quem não lembra, é onde fala da besta do mar, né, e a outra besta da terra, que tem aparência de cordeiro, fala como dragão, fala da marca da besta, o famoso 666, nesse capítulo que você encontra também, o decreto de morte, o decreto de não poder comprar nem vender e tal, é tudo nesse capítulo aí. E até então, assim, a gente vai alimentando uma série de coisas e tal, mas o livro, ele trouxe dados históricos, dados políticos, dados, assim, sociais, né, e fatos históricos muito bem documentados, né, analisando principalmente o desenvolvimento da política americana no século XX, a partir principalmente da Segunda Guerra Mundial, né, e aí ele estuda os movimentos, né, tanto dos protestantes quanto dos católicos, a eleição de vários presidentes e tal, e ele mostra como uma estruturação de um racional religioso, né, de um aparelhamento da política e também do Estado americano, né, pelas figuras religiosas, uma crescente, né, em cima desses temas, uma participação muito maior, uma grande relevância, uma conquista de status, né, da Igreja Católica dentro dos Estados Unidos, principalmente com a Segunda Guerra Mundial. E aí ele trabalha muito a questão assim, do ser americano, né, da questão da pessoa lutar junto e isso realmente tem um poder conciliatório, né, entre visões religiosas diferentes e etc e tal, até etnias diferentes. Isso aconteceu também com etnias, né, e mostra como o catolicismo acabou avançando bastante na política americana, né, a partir de então. Isso foi uma virada de chave para mim porque eu nunca tinha enxergado, né, sob essa perspectiva, né, a possibilidade do cumprimento de Apocalipse 13 em cima, né, desses fatos históricos, políticos e sociais americanos, tá certo? Então, assim, é um livro que fez a minha cabeça? Não é bem assim, né? É muito complexo. A gente tem muitas fontes de informação. É claro que, obviamente, a gente compara uma fonte com a outra, a gente analisa os argumentos. Nem tudo que a gente lê a gente absorve. Tem algumas coisas que a gente descarta, que a gente discorda. Mas esse livro, ele foi o início de uma mudança, para mim, muito importante. E depois, com a questão de eu estar morando em Brasília também, que você está no centro político do país,
é onde as coisas acontecem, você vê as coisas acontecendo de perto, né? E de certa forma você até vivencia um pouco de tudo que acontece aqui. Isso assim foi um processo de virada que me chamou a atenção para como nós cristãos, né, podemos às vezes estar despreparados, né, para as coisas que em breve, né, irão acontecer e que podem acontecer de uma determinada forma. O Mervyn Moore, ele é muito equilibrado. Isso é uma coisa que me conquistou também, porque ele não é muito verbal, ele não é assim muito militante, né? Hoje, quando alguém chega levantando a bandeira e falando com muita convicção e com muita certeza e tal, eu já escondo a carteira, né? Você já vai andando de ré, já esconde a carteira. E ele coloca assim com uma postura muito equilibrada, em que pese ele traga informações assim extremamente fundamentadas, lógicas, bem estruturadas. Ele é muito humilde, ele diz assim, olha, eu não estou defendendo que é isso que vai acontecer, mas ele está defendendo, olha, as coisas podem acontecer por esse lado, podem acontecer dessa maneira, porque nós vemos já um cumprimento da profecia, já vemos um encaminhamento para um cenário, né, que o Apocalipse 13 pinta, e esse cenário vem se desenrolando. E o que eu acho mais interessante é que esse livro de 2013, ele foi editado provavelmente alguns anos antes, e assim, de lá para cá, esse cenário que o Mervyn Moore pintou nesse livro, ele apenas se solidificou, né? Ao contrário de muitas outras visões, esse cenário apenas se solidificou, assim como dois livros acessórios, né, que apoiaram muito essa visão também, foi o livro do Vanderlei Dornelles, né, que fala ali sobre o Último Império, que fala também sobre a nação americana, e o livro Dia do Dragão, né, que é um livro bem mais antigo, é da época da queda da União Soviética, do autor Clifford Goldstein também, né, que vai para essa linha assim. Então assim, chama atenção porque esse cenário, né, ele acabou se confirmando. Então assim, é o livro, né, do Romeu, que eu gostaria de recomendar para o nosso ouvinte, tá? Claro que fica subentendido aqui que a gente sempre recomenda uma análise fria, uma análise, né, desapaixonada, né, sempre faça como os bereanos, confirme na Bíblia se é isso mesmo, confirme, né, para os outros métodos, mas assim, é um livro que acabou me marcando muito e foi talvez o primeiro passo que me abriu os olhos para assumir uma visão diferente, né, dessa leitura, né, tanto da sociedade quanto da política, né, e como às vezes a gente pode não estar percebendo coisas que estão acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Bem, chegando agora na minha recomendação, eu vou claro que a gente deixa de fora a Bíblia, né, e outros livros clássicos, porque aí já é ser chovendo molhado, né. Bíblia, que é uma leitura diária minha, eu leio 2 Bíblias todos os dias, em média de 10 a 12 páginas de cada uma. Uma quando eu acordo pela manhã e outra à tarde no trabalho ao longo do dia, tá. Então para dar aquela relaxada, eu trabalho com computação, então a cada 1 hora e meia eu paro, leio 2 páginas da Bíblia. Mais 1 hora e meia paro, 2 horas e leio 2 páginas da Bíblia, física mesmo, tá. Então então Bíblia, vamos deixar de fora, porque já seria óbvio demais e obrigatório, né, digamos assim. Mas eu vou um pouco do Alex e vou recomendar um livreto da Casa Publicadora, que na verdade são daqueles inúmeros livros que são trechos de cartas ou obras da Ellen White, que eles condensam e fazem um materialzinho. Que o nome do livro é sobre liderança, o tema é liderança. Por que que eu me tocou um bocado, né, assim, já a gente sempre conversa sobre isso, eu creio que o mundo inteiro hoje está numa crise de liderança, não é uma questão da minha família ou da sua, não é uma questão da sua igreja, não é uma questão do seu país, da sua cidade, do seu trabalho, ou do seu time de futebol, eu creio que o mundo inteiro está numa crise de liderança. E eu achei interessante o livro, porque a autora, ela tem várias, dicas curtas, é organizado de maneira bem leve, é fácil de ler, e eu achei interessante porque, novamente, eu, o Romeu e o Alex também, por acaso, também trabalhamos com lideranças, tanto no trabalho quanto na igreja, somos pai de família, né, então, em várias situações diferentes a gente está nessa posição, e a gente percebe a importância da questão de conselhos aos líderes, tá. E esse livro me chamou muita atenção, claro que era uma liderança mais na igreja, mais liderança, esse espírito você pode levar para qualquer lugar, mas eu achei bem interessante a questão de como ela valoriza em vários textos, eu vou, pegar algumas coisas, aí são palavras minhas agora, mas transcrevendo o que ela disse, algo do tipo, líderes, apoiem os jovens, deixem eles errarem, aposte na nova geração, tá. As pessoas não vão fazer do seu jeito, procure ouvir outros conselhos,
tá certo? Então, assim, são vários conselhos bem interessantes, e geralmente são cartas que ela escreveu para algumas pessoas e com recomendações. Então eu achei que não é aqueles coach, tá, não é livro de coach de liderança, não é livro de coach empresarial, é um livro mais do ponto de vista espiritual, mas, chamando a atenção de vários líderes e também outros textos, e valeu muito para mim, tá, muito conselho do tipo, eh, deixa errar, mas deixa fazer, seja atento, cuidadoso, não re enfim, mas o que me chamou mais atenção foi em especial essa atenção com as novas lideranças, com os jovens em especial, tanto jovens de idade ou com pessoas novas naquele papel. E como eu trabalho também com jovens, trabalhei com os bravadores, trabalhei com aventureiros, quer dizer, nos últimos anos meu ministério na igreja tem sido com pessoas entre 6 anos e 25, então eu percebo bastante, eu tenho sentido muito na pele como a gente tem que valorizar as lideranças, tá, essa questão e formar jovens, tá certo? Mas aí fica para outro dia, né, mas essa questão da gente dar chance aos jovens, acreditar neles, tá, que com certeza eles são sim um grande exército que está aí preparado para o mundo, mas a gente tem que preparar lideranças e sendo líderes também. Agora eu vou para o segundo bloco, como a gente comentou, que eu vou pedir mais uma vez nessa sequência, eu vou pedir para o Romeu agora indicar algum livro, digamos, secular, mais nessa área de ciência ou é nessa área acadêmica, ou até na área, sei lá, algum outro tipo de livro cultural que ele ache interessante, tá, que ele achou interessante para a vida dele, seja o tocou pessoalmente ou foi importante para a carreira, ou para ver o mundo de uma maneira diferente. Muito bem. Eu vou também é difícil, né, mas depois de muita reflexão eu vou num clássico que envolve um pouco da minha área e obviamente pelo motivo de se relacionar também à questão da fé. O meu livro é Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, de Max Weber. Esse livro para mim ele se torna importante por estar relacionado a um fundamento científico e uma relação entre o aspecto da experiência religiosa, com um link aí com o desenvolvimento econômico, com a questão do capitalismo em si. Me afetou muito na questão da minha concepção ética, pessoal, né, de dedicação, de empenho pelas coisas, de seriedade. A gente vive num contexto brasileiro no sentido de se buscar vantagem e tal, né, e é sempre algo bem complexo você ter uma estrutura ética no contexto que a gente vive. Por outro lado, também a gente vem de uma experiência religiosa caracterizada por fazermos parte de uma minoria. Como adventistas, a gente normalmente é minoria em raríssimos lugares. Acho que posso contar nos dedos as comunidades que eu conheci onde adventistas são maioria. Então, eu sempre tive essa visão de estar no lado minoritário do mundo. Mas isso, justamente por esse aspecto, me trouxe sempre uma visão de mundo diferente, de buscar essa questão que a gente sempre tem, né, de testemunho, etc e tal. E dentro do livro do Max Weber eu percebi muito disso, de uma visão de mundo que aponta para aspectos relacionados ao mundo acadêmico, ao mundo secular. Essa ponte, ela sempre me interessou muito, por eu sempre perceber que a minha experiência religiosa influenciava vários outros aspectos seculares da minha vida, né. Muito do que eu fui conquistando na vida, as minhas vitórias, acadêmicas, profissionais, eu percebia muito disso em virtude da minha experiência religiosa, do meu crescimento como uma criança adventista, como um desbravador, daquele aprendizado de disciplina, de dedicação a a uma organização, né, isso trouxe para mim disciplina nos estudos, trouxe para mim, muita coisa que derramou do mundo religioso. Então, para mim, esse livro do Max Weber tem todo esse significado desse ponto de encontro de 2 mundos, que mostra essa interdependência, né, essa influência de um lado para o outro. Tem um outro aspecto mais secundário, mas que não deixa de ter a sua importância, que é pelo fato do Max Weber ser alemão. Eu tenho ascendência alemã e na época que eu li esse livro eu estava cometendo uma leve insanidade de estudar alemão. Aquilo é muito difícil e eu pensava em ler alguma dessas obras em alemão. Isso aí já passou, mas continuo gostando do idioma, mas a nível de admiração, né? Então, trazendo do ponto individual para o contexto aqui dos nossos ouvintes cientistas adventistas, talvez muitos que são da área de humanas, administração, sociologia, economia, essas áreas aí, né, talvez até já tenham lido,
mas outros de outras áreas que não tenham tido Max Weber em nenhuma bibliografia, eu queria recomendar, acho que é bastante interessante para a gente que vive essa questão de estar envolvido no mundo acadêmico, de enfrentar desafios profissionais, de enfrentar desafios éticos como uma minoria, enfim. Eu acho que é uma leitura bem interessante para quem aí é das exatas, das biológicas e outras áreas de tecnologia, enfim. Acho que é uma leitura bem interessante. E também a galera das letras aí, né? Quem sabe tem algum estudante de alemão que encara ler na língua original. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui até agora a gente lê em português mesmo, né? Mas em algumas coisas lê no idioma original, e aí a gente faz isso muito na Bíblia, né? De pesquisar idiomas originais e tal. Eu acho que traz uma outra experiência. Eu tô tentando fazer isso em alguns livros, óbvio que não em alemão, né? Em outros idiomas que eu lido, inglês, espanhol e tal. Então pode ser uma experiência interessante também. E, Ednardo, esse ponto sobre os livros, cara, é muito, muito interessante, fazendo uma autoanálise agora da gente aqui no programa em si, né? Os livros constroem a nossa vida, né? Marcam e vão sendo como tijolos muito importantes, assim, da construção do caráter, da experiência, da vida em si. Então, muito bacana isso e muito interessante. E eu acho que seria interessante também a gente ouvir experiências dos nossos leitores, né? Quem sabe esse podcast aqui se torne um grande depositório depósito de grandes sugestões para as leituras aí que são tão importantes para a formação de cada um de nós. Eu diria até, Romel, que daria um programa, é simplesmente a questão de por que lemos, sobre ler, a importância de ler, né? Afinal de contas, isso, qualquer um que lida com ciência certamente curte ler, nem que seja obrigatório, mas o cara tem que dar aquela curtida na leitura, tá mais ou menos, mas ele vai ter que dar a leitura. Aí faz essa formação da gente, né, aí, sei lá, só para comentar já que você puxou esse assunto, eu acho que tem a ver com o tempo que a gente dedica, né, que é uma coisa que você para, senta, diferentemente de uma arte audiovisual, por exemplo, ou até áudio, o que você lê é um monte de caracterezinhos e, na verdade, a mensagem, a ideia, o ritmo, o tom, tudo é construído na sua cabeça, né, então eu acho que por essas e outras também dá um significado diferente. E eu queria passar agora a palavra para o Alex. Alex, o que é que você tem para nos trazer aí, para nos indicar? Bom, a Ética Protestante do Espírito do Capitalismo ali que o Romeu citou, eu não li inteiro, mas eu lembro que eu gostei muito de uma parte que eu li que ele faz um apude do, se eu não me engano, é o Benjamin Franklin, faz uma descrição assim, né, muito sintética assim, mas muito interessante sobre a diferença, né, do cultural, né, os racionais protestantes e católicos e tal, e como isso acaba de certa forma influenciando aí as nações, né, a economia e tal, e a vida social e por aí vai. Mas, assim, o desafio que a gente tem aqui é porque, mais uma vez, né, você vai falar de um livro, a gente pode falar de livros técnicos, livros acadêmicos e tal, mas eu acredito que a maior parte deles talvez não seja tão interessante assim para a população de maneira geral, quem não é da área, né. Eu tenho uma formação mista e a minha graduação é na área de TI, meu estricto senso é em administração, né, tanto mestrado quanto doutorado, e assim, eu acho que eu vou tentar não amolar ninguém trazendo, assim, livros muito técnicos, até que porque, assim, justiça seja feita, livro mesmo, a gente não lê tantos, assim, no estricto senso, a gente dá mais valor para o artigo, né, que ele tem aquela questão a robustez científica do artigo tende a ser maior pelo fato de ter a validação por pares e por aí vai. Mas, assim, um livro que quando eu estava fazendo a coleta de dados do meu doutorado, né, as entrevistas que eu estava fazendo ali, eu fiz uma pesquisa, usei uma das técnicas de métodos qualitativos, né, e um dos entrevistados com quem eu coletei dados, né, e é um livro muito bom, que é de uma economista britânica, o nome dela é Mariana Mazzucato, na realidade ela é italiana, tá, mas ela ocupou uma posição, assim, muito alta no no que seria o equivalente ao Ministério da Economia, né, lá na Inglaterra. Então, assim, esse livro que ela escreveu, né, chama O Estado Empreendedor, ele é um livro, assim, também que me abriu também os olhos para algumas realidades, né, e ela fala, assim, sobre uma série de questões, econômicas, envolvendo principalmente as grandes empresas, o papel do Estado, na economia, nas empresas e tal. E ela desconstrói muitos mitos que a sociedade tem em cima de alguns temas, né. Então, assim, hoje, dentro do clima de polarização que a gente tem, é muito comum, assim, você
colocar o Estado e a iniciativa privada como se fosse um ringue, e cada um deles é um lutador que fica num canto, né? E eu acho que ela consegue desconstruir essa visão, mostrando que ao longo da história, né, recente aí, do século XX principalmente em diante, você tem justamente um processo de cooperação muito forte entre o Estado e as grandes empresas. E isso pode soar um pouco estranho para a gente, porque realmente isso não é o tipo da coisa assim que se chama a atenção para isso, mas é uma realidade. Ela traz inúmeros exemplos, inúmeros dados, são dados confiáveis, né? E ela teve até recentemente, não faz muito tempo, acho que talvez uns 2 anos, ela teve aqui em Brasília. Infelizmente eu não pude ir assistir. Ela teve aqui numa instituição de ensino aqui, pública aqui do DF, né? Mas eu não consegui assistir a palestra dela, estava no meu horário de trabalho, não podia ter essa oportunidade. Mas assim, é muito interessante porque esse livro, ele mostra assim, por exemplo, né, que o Estado, em algumas situações, é apenas o Estado que tem condições de financiar aquelas tecnologias que vão ser efetivamente disruptivas, aquelas grandes invenções, aquelas grandes descobertas, né? E ela coloca isso em termos econômicos, e ela fala sobre a questão da estrutura de capital, né? E ela não está falando de economias aí marginais, ela está falando das grandes economias. Ela cita Estados Unidos, ela cita a Rússia, né? Então, assim, hoje quando a gente coloca, né, a economia liberal funciona de tal forma, a economia já mais social, ela funciona de outra forma. E ela coloca, assim, alguns números pra gente e alguns fatos, né, que acabam derrubando. E é por isso até que eu gostaria de propor esse livro, né? Porque hoje, assim, quando a gente tem um discurso cada vez mais, né, de segregação, né, de uma lógica muito de nós e eles, né, de eu contra ele e por aí vai, a gente vê que isso aí, muitas vezes, né, não passa simplesmente de um discurso inflamado, né, que acaba se beneficiando enfim, dessa belicosidade toda da população. Nesse livro Estado Empreendedor, ela mostra, né, a autora, ela mostra, por exemplo, que as tecnologias como a internet, elas foram criadas inicialmente por governos, né? No caso dos Estados Unidos, esse caso específico, né, existe até hoje, né, uma agência chamada DARPA, né, que é ligada ao Exército, né, às Forças Armadas nos Estados Unidos, e essa agência recebeu uma quantidade muito grande, né, de dinheiro, de recursos públicos para financiar o desenvolvimento das tecnologias que anos depois se transformariam no que hoje a gente chama de internet. Nada mais, nada menos do que isso. E ela vai trazendo muitas outras coisas, né? Esse não é o exemplo, ela traz dezenas de exemplos, né? Então, a própria inteligência artificial, as pesquisas aí que envolvem biotecnologia, e essas pesquisas, né, que elas foram desenvolvidas, né, por órgãos federais, por universidades, às vezes públicas, né, também, ou universidades privadas com recursos públicos, com financiamento público, né? E depois essa tecnologia, ela muitas vezes ela foi simplesmente doada, né, como a gente fala aí no colóquio, de mão beijada para a iniciativa privada, porque o governo queria fomentar a iniciativa privada. Só que quando o governo doa uma tecnologia pronta dessa, junto com essa tecnologia ele está doando às vezes bilhões de dólares, né, em investimentos em pesquisa, que agora eles vão ser usados praticamente gratuitamente aí por essas empresas, em grande parte dos casos, né? E isso é um padrão que se repete em vários países, em muitos países. A maior parte dos países das economias grandes ou das economias ocidentais é isso que acontece, né? A gente não precisa ficar imaginando que na China seja assim, que na União Soviética, a antiga União Soviética foi assim também, né? Porque são ideologias mais de viés mais de esquerda. Então, assim, isso aí todo mundo já sabe que é assim, né? Ninguém discute. Agora, eu acho que a grande surpresa é a gente entender que as economias liberais ocidentais também se valem da mesma lógica, né? Então, assim, qual que é a grande tese? Olha, quando uma tecnologia é realmente muito disruptiva, ela exige um investimento tremendo em capital humano, em conhecimento, né? E isso custa dinheiro, custa muito dinheiro, né? Você precisa ter um aporte constante de um volume muito grande de dinheiro por um período muito longo de tempo, com um risco altíssimo, né? E eu concordo com ela, porque eu trabalho na indústria financeira já há décadas, né, literalmente. O que que acontece?
essa lógica, ela é insolvível do ponto da iniciativa privada, né? Do ponto da iniciativa do retorno, do lucro, né? Você ter uma quantidade muito grande de dinheiro por um tempo muito longo, e às vezes a gente está falando de décadas também, e com um risco muito alto, ou seja, daquele dinheiro, daquele investimento todo de você estar fazendo ali, ele pode não redundar em absolutamente nada. Então, não existe uma empresa, por mais poderosa que seja, por maior que seja, por mais arrojada, mais avançada que seja, uma empresa que consiga fazer frente a esse nível de investimento. E aí ela demonstra, né, com fatos, argumentos e números, que apenas os estados conseguem suportar esse tipo de inovação disruptiva. E essa inovação, mais tarde, então, às vezes ela vai ser fragmentada, ela vai ser quebrada em muitos pontos e ela vai ser distribuída, tá, para a iniciativa privada, né, por meio aí de contratos, uma série de operações, às vezes muito complexas, né, mas que vão levar essa tecnologia para a iniciativa privada para que ela possa comercializar, para que ela possa desenvolver, para que ela possa aprimorar algumas questões, mas assim, que ninguém se iluda, que ninguém se engane, que houve um investimento pesadíssimo, né, do dinheiro público, né, das economias dos estados na geração da maior parte das tecnologias que hoje a gente considera disruptivas, né. Tem muito esforço, tem muito intelectual, tem muito capital intelectual e muito dinheiro público investido aí por meio de agências de fomento, por meio dos órgãos militares, por meio de uma série de canais aí pelos quais o governo tem subsidiado, né, a criação dessas tecnologias disruptivas. Então, fica aí, né, a minha dica, o Estado Empreendedor, tá? Eu estou sugerindo esse livro porque ele é um livro, ele não é um livro assim muito técnico, ele não é um livro muito difícil de ler, ele não é um livro assim cheio de jargões acadêmicos, né? Eu acho que é um raciocínio que a maior parte das pessoas consegue acompanhar com facilidade e, ao mesmo tempo, é um livro interessantíssimo e, mais uma vez, né, eu proponho que ele seja um livro de derrubar barreiras no sentido de a gente diminuir os preconceitos, né, que a gente tem aí com esses discursos, às vezes, polarizadores que a gente encontra frequentemente aí na sociedade. Bem, a dica que eu vou dar é um livro que se chama Mapa Fantasma. É um livro que me indicaram há mais de 20 anos atrás. É um livro que não é científico no sentido, não um livro que você vai encontrar no meio acadêmico, não um livro estricto sensu, como já foi falado antes, mas é um jornalista explicando como foi digamos assim, a descoberta da questão da cólera, tá? Digamos assim, que a cólera matava milhões de pessoas ao longo da história da humanidade e é a saga do cientista e um padre que, digamos assim, participaram dessa descoberta. Mas por que eu recomendo tanto esse livro, tá? Porque ele é um livro antes de se descobrir, né? A história se passa em Londres, onde a cada década praticamente havia várias pandemias, epidemias que dizimavam a população, dezenas de milhares de mortos, e ninguém sabia o que era aquela origem. E então um médico, tá, que tinha um espírito bem científico e um padre, tá, apoiando ele, praticamente descobriram o que foi que houve, tá. Então é um livro bem interessante, é quase um livro de investigação, digamos assim, é um thriller, né, só que ele acaba explicando também, ao longo do tempo, todas as dificuldades daquela dupla. Então você vai ter, por exemplo, questões, por exemplo, como, naquela época não os microscópios ainda não tinham sido inventados, pelo menos não com a capacidade de identificar micro-organismos. Na verdade, quando essa dupla trabalhou, os micro-organismos nem eram conhecidos, nem se sabia que eles existiam. Naquela época não havia, eh, fóruns científicos com revisão como a gente conhece hoje. Então, na prática, era como acontece hoje com a internet. Imagina que você tem uma grande ideia, uma ideia muito boa, só que você tem que chegar no Facebook ou no Instagram e divulgar a sua ideia. Naquele matagal gigantesco de ideias, de fake news, de coisa boa, de coisa ruim, coisa não testada, eu não vou me alongar tanto nisso, mas foi um livro que me explicou muito sobre, método científico, tá certo? É um livro fácil, qualquer um pode ler, tá bom? E para mim foi bem interessante como essa dupla trabalhou, toda a trabalheira que eles tinham, construir praticamente teses em cima de fundamentos muito rasos, assim, sabe, existia como eu comentei, nem existia ainda a descoberta dos micro-organismos, tá, não existia microscópio, as pessoas ainda achavam que as doenças pegavam pelo ar. Para citar um trecho, por exemplo, esse médico, ele foi visitar o lugar mais fedorento de Londres, ele foi visitar uma comunidade onde as pessoas viviam de coletar lixo do Tâmisa. Então ele disse que era o lugar mais fedorento do mundo. Então, de Londres.
e suspeitava-se que o cheiro ruim, ele trazia doenças. Entretanto, aquelas pessoas que catavam lixo ali naquele trecho não pegavam cólera, enquanto algumas pessoas que moravam em bairros ricos, às vezes tinham cólera. Então já começou essa questão: "Opa, não parece ser o cheiro". Hoje para nós isso tudo parece muito óbvio, tá certo, gente? Mas imagina naquela época, como é que era juntar esse monte de pecinhas, tá bom, e tentar descobrir. Ele começou a perceber que deveria ter alguma coisa na água, só que ele pensou: "Puxa, vamos descobrir como é que funciona a água, a coleta de água na casa das pessoas", e ali ainda estava começando a ter água encanada. E ele descobriu que na época também o sistema de água de Londres, ele era privatizado, então tinha várias companhias que dividiam canos. Então, por exemplo, a 10 casas de uma mesma rua poderiam não ter o cano, a mesma companhia de água. Então, onde eu quero chegar, mais uma vez, foi um livro que me abriu muito, além de ser interessante, ele você realmente fica vidrado nele para saber o que é que ele vai descobrir, como é que ele vai descobrir, isso é tudo história real, tá bom? E é muito mais científico. Então eu diria que se você quiser um livro sobre como é uma ciência com muito amor, a pessoa faz isso nas horas de folga, tá bom, gente? É se expondo a doenças sem ter noção nenhuma do que estava se metendo. Eu poderia até dizer que ele tá mais próximo de um cientista no planeta alienígena, um planeta totalmente diferente do nosso, e ele estava lá nessa pesquisa. Então, Mapa Fantasma é um livro que eu recomendo bastante. Para nossa terceira e última rodada, eu vou pedir para o Romeu agora citar algum capítulo, texto, algum livro bíblico que ele acha que é um livro assim que ele sempre está indo lá e dando aquela percorrida. E olha que essa é bem difícil, tá, gente? Essa pergunta eu acho que é a pior de todas até agora. Essa aí é cruel, mas por incrível que pareça, eu tenho uma resposta aqui na ponta da língua, porque, como eu disse, eu fiz teologia, né? Então a gente meio que desde essa época já vai meio direcionando a ênfase de estudos e você tem que passar por toda a Bíblia, tá? Óbvio que você tem sempre as suas preferências, mas colocando nesse prisma de avaliação aqui do podcast, eu iria no livro de Romanos, o livro inteiro. Romanos é um tratado teológico absurdo do apóstolo Paulo, é importantíssimo para quem quer conhecer as origens do cristianismo, as bases da fé, enfim, processo de salvação. E como vocês já viram que o meu perfil é assim, eu falei de derramar do mundo espiritual, né? Romanos envolve o início do cristianismo em Roma, que era a capital do mundo da época, né? Era tipo a Nova York do mundo antigo, né? Civilização romana, provavelmente uma das que mais deixaram marcas na humanidade como um todo. E o cristianismo estava lá e enfrentando diversas perseguições e tal. E ali Paulo escreve clássicos absurdos, né? Nem a morte, nem a vida, nem princípios, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é lindo demais e aplicando no contexto e tal, isso traz pra gente uma aplicação assim permanente. A gente sempre, por mais que os nossos desafios seculares, políticos, filosóficos, econômicos, mais que tudo que a gente tem ao nosso redor esteja ruindo, esteja indo pro beleléu, e sempre a gente tem essa sensação, né? A gente sabe que tem uma força ali pra gente poder se apegar. Então, Romanos, como um todo, né? O livro traz uma essência muito forte do cristianismo e para mim é um ponto, um ápice, assim, marcante de toda a experiência judaico-cristã. Paulo colocou naqueles capítulos ali da sua carta aos Romanos. É a minha, uma espécie de indicação. Óbvio que a gente lê a Bíblia como um todo, né? Mas é interessante a gente aprofundar estudos em algumas partes mais densas, claro, e dentro dessas partes a minha indicação, então, é o livro de Romanos. Bom, da minha parte, é difícil a gente falar quais são os livros preferidos da Bíblia, né, ou indicação, no caso. Não é questão de ser preferido, eu acho que é questão de indicação, né. E não falar dos evangelhos, né. Dos evangelhos sinóticos, eu acho que a gente, né, não pode. Eu, particularmente, assim, tenho muita ligação com Mateus, né, e, enfim, por uma série de questões. Mas, assim, eu não vou falar dos evangelhos hoje, né, assim, a recomendação que eu tenho enfim, assim, a Bíblia também, né, como diz a própria palavra, né, ela é viva e eficaz, né, e ela, o fato de ela ser viva significa que ela vai se mudando, né, e cada vez que você retorna para a Bíblia, talvez até trazendo ali para aquela realidade que Heráclito, né, fala, né, sobre se banhar no rio 2 vezes, a Bíblia, cada vez que você retorna a ela fala de maneira diferente com você, né.
É, eu acho muito interessante, por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? E ali no Lago Sul teve uma sequência de estudos aí em cima da parábola do filho pródigo, e sempre você volta com nuances, com descobertas e com considerações diferentes. Então, ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, às vezes o foco vai mudando, às vezes livros diferentes da Bíblia falam de maneira diferente para você, dependendo da fase da vida, né? Então, mas, assim, fazendo um fechamento da minha fala aqui na introdutória, tem um livro que eu julgo, e isso é apenas uma opinião minha, eu não li em lugar nenhum, e eu tenho certeza que pode ter pessoas aí que vão discordar da minha análise aqui, mas eu acho que o livro de Eclesiastes é um livro que ele é muito importante para nós hoje, no século XXI, porque eu vejo o livro de Eclesiastes um livro pós-moderno, um livro bastante pós-moderno, minha opinião, né? Pode ser que tenha gente aí que entenda bem mais do que eu que vai discordar, e eu peço perdão aqui se eu estou cometendo algum equívoco, mas eu vejo o Eclesiastes como um livro pós-moderno, né? E isso é um pouco surpreendente, que é um livro que foi escrito quase 1000 anos antes de Cristo, né? Ou seja, um livro aí que tem cerca de 3000 anos de idade. Como um livro desse pode ser pós-moderno, né? Eu vejo ali Salomão como um grande rei, né? Tirando Jesus, a pessoa mais sábia de que se tem notícia aí no registro sagrado, né? E Salomão, todo mundo sabe, ele passou por uns momentos que ele esteve afastado de Deus, né? E ele desobedeceu alguns conselhos divinos, ele acabou se casando, né, com muitas mulheres aí por fins comerciais e alianças políticas e tal. E aí, com virtude desses casamentos, ele acabou se corrompendo, ele acabou fazendo coisas muito grotescas, né, a ponto aí de cair na idolatria, né, de desenvolver um comportamento efeminado e uma série de outros problemas que ele teve. Problemas os quais perseguiram, né, ou amaldiçoaram o povo de Israel aí pelos séculos seguintes, né? Então, de maneira que muitas gerações depois o povo ainda colhia as consequências dessa apostasia de Salomão. E Salomão, bem no final da vida dele, ele retorna para Deus. E ele retorna e ele faz uma grande síntese, né, dessa loucura que foi o empreendimento dele longe de Deus, né? E Salomão, eu acho que, e a minha visão, né, que em Eclesiastes Salomão acaba reproduzindo muito desse cansaço emocional e espiritual que a nossa sociedade vive hoje, né, e em que Salomão olha para as coisas e ele diz: não há nada de novo, é tudo como sempre foi, e tudo é vaidade correr atrás do vento, né? E ele vem fazendo algumas reflexões que eu acho que são extremamente úteis e extremamente importantes para nós hoje, né? A gente fala de Salomão, mas a gente sabe que era o Espírito Santo, né? Como diz Pedro, é o Espírito Santo que estava movendo Salomão para falar ali das experiências dele. E Salomão é muito interessante porque ele fala de uma maneira muito secularizada a maior parte do livro, né? Assim como o livro de Esther também, né? Mas Salomão, o racional dele é muito secular. O racional dele é muito pragmático, né? Ele é muito determinista em muitos momentos, né? Então, assim, são poucas as menções que ele faz diretamente à espiritualidade, né, a Deus, assim, da maneira mais usual que a gente está acostumado a ver na Bíblia. Ele fala, assim, de uma maneira, assim, muito parecida com o pensamento da nossa sociedade atual, né. Então, eu acho que é muito importante, né, que nós que vivemos nessa época que nós vivemos, a gente faça uma reflexão, né. E Eclesiastes é um livro muito mal compreendido. Algumas pessoas dizem que o livro é muito deprimente e tal, mas na realidade é o oposto disso, né, porque ele faz um diagnóstico muito sincero, muito honesto da futilidade da existência humana, de toda a sabedoria, de toda a inteligência, de todo o trabalho, de todo o esforço, de toda a busca do prazer do ser humano, e chega a uma brilhante conclusão filosófica de que é tudo de uma tolice, né, que é uma grande de uma vaidade completamente inútil. E aí, então, ele conclui, né? Aí eu não queria dar spoilers do livro, que eu gostaria muito que você que está nos escutando lesse, né? Ou talvez até uma vez mais o livro, para tirar suas próprias conclusões. Mas ele mostra que o segredo da felicidade está nas pequenas coisas da vida, né? As coisas mais ordinárias, mais triviais, em você cumprir a sua missão, você cumprir o seu trabalho, você cumprir o seu papel, o seu propósito, e você guardar a lei de Deus, né? Que no fim, ele dando um spoilerzão aqui, né? Para quem nunca leu Eclesiastes, ele conclui lá os últimos 2 versos, são versos muito conhecidos, pelo menos dentro da igreja adventista, né? Que ele fala assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo
toda obra, quer seja boa, quer seja má, até aquilo que está encoberto. E é assim que ele conclui o livro. Mas Salomão é fantástico aí, né? Deus fala conosco aí através de Salomão de uma maneira muito clara. E Salomão ali, uma coisa assim que eu lembro até um colega de trabalho, muitos anos atrás, lá em Florianópolis, né? Ele não era cristão e tal, e ele falava aquilo que Salomão já disse, né, há tanto tempo atrás. Ele dizia assim que Salomão disse que quem aumenta o conhecimento aumenta a tristeza, né? E é verdade, assim, quem está no mundo acadêmico, quando você vai tendo contato, como é que funciona a sociedade, como é que funcionam as instituições, e você vê como tudo é tão frágil, como tudo é tão, às vezes, construído em cima de castelos de areia, né? E como isso é tão mutável, como isso pode acabar de uma hora para outra, é tão fútil, né? E Salomão diz assim: quem aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. E aí ele fala do flerte dele com a tolice, que ele chegou uma hora que ele jogou tudo para cima e foi viver a vida e tal, e ele viu que também isso era uma tolice e também era vaidade, né? Então você pensa assim, né? Então será que ele está propondo que o melhor é a ignorância? Aí você vira uma página e na outra página Salomão está dizendo assim, né? A sabedoria é melhor do que a estultícia, né? Ou seja, você aumentar o conhecimento, você aumenta a tristeza, mas ainda assim é melhor do que você ser um tolo, né? Então, assim, é um livro riquíssimo, eu acho que é um livro que ele fala muito para a nossa sociedade secular. Claro que a gente tem livros aí muito importantes, né? Livros aí, o Romeu falou de Romanos, que é um livro belíssimo, né? E a gente tem ali os evangelhos e outros tantos livros que eu gosto muito, como o livro de Provérbios também. Mas assim, eu acho que pro propósito, né, do podcast de hoje, de recomendar uma leitura, eu recomendaria o livro de Eclesiastes, com uma leitura, assim, uma provocação de tente ler esse livro com um olhar assim, olha, esse livro ele tem um significado especial para nós, né, que temos um pensamento que tende ao racionalismo, que tende ao ceticismo, que tende ao existencialismo, que tende ao hedonismo. Eu acho que Salomão fala muito forte em cima do hedonismo. Essa é uma coisa muito, muito interessante e você absorver aquilo, né? E não ler o livro. Eu acho que o grande desafio da Bíblia, né, para uma mente racional, para uma mente secularizada, é você entender que ela lida como uma obra cultural, como um produto valioso, mas assim apenas cultural, ela não tem efeito nenhum, né? A Bíblia ela só tem poder se ela for entendida como um recado de Deus para cada um de nós. Então eu faço o desafio para você leia esse livro, né, como uma mensagem de Deus para uma sociedade secularizada que usou um homem que era sapientíssimo, poderosíssimo, que conseguiu feitos que são invejados hoje pela sociedade moderna, e eu cito aqui notadamente os maçons, né, que eles têm uma paixão assim, muito grande por Salomão, né? E assim, Deus usou essa figura, talvez, para estar falando para nós hoje, no século XXI, né, em 2025, e dizendo assim: olha, tudo isso que vocês estão gastando tanta energia aí na ciência, na filosofia, né, na pesquisa, no desenvolvimento econômico, eu já dei a resposta para você, eu já contei o final do filme aqui para você, e busque a sabedoria aqui, porque aqui eu estou te dizendo qual que é o segredo, né? Então, assim, fica o meu apelo aí para quem achar que realmente faz algum sentido ler o livro de Eclesiastes e tentar enxergar, né, essa mensagem divina para cada um de nós. Fechamos o programa de hoje. É interessante, eu sempre pensei no livro de Jonas, eu gosto muito do livro de Jonas, porque ele tem uma jornada fantástica desse personagem, cada capítulo é uma parte da jornada, né, a fuga, né, da missão, o reencontro, ter que amar o inimigo e tal, mas não vou falar desse hoje, apesar de ter feito uma roubadinha aqui, né. Por que que eu não vou falar dele hoje? Eu vim pensando nesse texto, só que a Bíblia, assim como os bons livros, né, todo bom livro, meio que quando a gente relê, dependendo do momento da vida, maturidade, experiência, dependendo da situação, naquele período, outro trecho que era secundário para você começa a ficar mais importante. Toda obra geralmente tem essa característica, né, de dependendo do momento, um ou outro te chama mais atenção. E eu queria destacar aqui pelo momento que eu estou passando, eu queria destacar isso, que a leitura também tem essa questão de o teu momento de vida, se ele te pegou ou não, também tem a ver com o que você está vivendo. Eu queria pegar a jornada de Abrão, quando ele foi chamado por Deus, né, por isso que ele é o pai da fé. E hoje, no momento da vida que eu estou passando agora, eu estou entendendo mais do que nunca, estou com alguns desafios
em algumas coisas bem complexos. Realmente eu tenho, não estou duvidando aqui do que eu creio ou do que eu fiz, não é isso, mas eu estou no momento agora da vida que vou passar alguns meses agora, provavelmente, com alguns desafios pessoais bem grandes da determinada área da minha vida. Eu sei que Deus é soberano, eu sei que Deus é o Pai, é Criador, eu sei que Ele tem o império, tá certo? Mas eu também sei que eu vou cruzar um deserto cheio de inimigos, cheio de perigos, um deserto que realmente se eu ficar sozinho eu vou ser abocanhado, eu vou ser destruído, tá certo? E eu confesso que eu estou ansioso nesse momento, eu estou preocupado, estou triste, estou cansado, tá? E a jornada está sendo retomada nessa questão particular que está acontecendo, tá? E eu fui criado de uma maneira, e eu acho que nossa sociedade também é muito assim, para ser autossuficiente, né? Eu gosto de fazer e crer o que cabe na minha mão, né? Se tiver no meu controle, no meu domínio, eu fico totalmente tranquilo. Mas na hora que foge, e quanto mais longe fica das minhas mãos, mais temeroso e preocupado eu fico. E a jornada de Abrão, nesse momento que está no livro de Gênesis, né, são vários capítulos, né, daquela saga, daquela família, mas eu vou destacar desse patriarca. Ele foi uma pessoa que estava numa situação relativamente tranquila, estava cômoda no sentido material físico, né, no sentido humano da coisa, então uma situação cômoda, e Deus o chama para ir para um lugar que ele não sabia onde era, não sabia quando terminaria a jornada, não sabia para onde iria, nem o que faria. Todas as perguntas que qualquer pessoa faria, a resposta é: Deus não vai revelar agora. Claro que Abraão demorou um pouco para começar essa jornada, mas em algum momento sim, ele começou essa jornada. Então, nesse momento, o trecho que está me chamando muita atenção e está me gerando muitas reflexões pessoais é a jornada de Abrão. Ele só sabia de uma coisa: ele precisava de Deus. Ele não sabia como ia terminar, mas ele sabendo que Deus estava com ele, na verdade, era tudo que ele precisava. E muito importante, tá, gente? A gente pensa que Abrão já saiu como o cara da fé. Não, a fé foi desenvolvida na jornada. O Abrão que começou aquela viagem, ele não é o Abrão que terminou a viagem, tá? Então, eu sinto que hoje meu companheiro de experiência seria aquela pessoa que eu citaria no céu hoje para trocar umas ideias, seria Abrão. Nesse sentido de Abrão, e agora eu tô te entendendo. Tá? Eu sei que quem vai me preparar é a jornada. E essa preparação, acima de tudo, está no campo da fé. Tá? Então, é o trecho que eu estou deixando hoje. E eu estou destacando essa questão do momento. Não seria o texto que eu diria um mês atrás, tá certo? Mas é o texto que eu digo hoje, pelo momento que eu estou passando. E é um texto que vai me acompanhar os próximos meses, com certeza, esse pedacinho especial. Tá bom? Então, ficou aqui com o nosso programa. Espero que você tenha gostado. Se você tiver também dicas de livros, artigos, revistas, trechos bíblicos, deixe nos comentários nas nossas redes sociais, tá certo? E mais uma vez a gente deixa o convite para o Congresso de Cientistas Adventistas, tanto para publicação de material como também para participação. E um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Quer mostrar ao mundo a sua pesquisa científica? Então corra! Mande seu resumo para o 6º Congresso Internacional de Cientistas Adventistas, até o dia 10 de agosto. O congresso acontecerá de 17 a 19 de outubro de 2025, no Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, em Engenheiro Coelho. Mais informações no site www.cientistasadventistas.com.br. A gente se vê por lá! Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X.
Ah, e compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.